A paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Nós cantamos, na verdade, todos os louvores que nós cantamos hoje, eles nos desafiam, eles nos chamam para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, a igreja e 100 no geral. No geral. Eu até mostrei para a Jaqueline, eu falei, não combinei nada com o Levi. Quando ele começou a cantar o hino que fala da queda das muralhas de Jericó. E nós estamos hoje encerrando uma sequência, ou mais uma sequência de mensagens temáticas. E Deus tem se manifestado de uma forma muito linda, em todos os nossos cultos aqui. Em todos os nossos cultos, tem usado cada um que tem deixado Ele usar. Desde os ministros de louvor aqui, até as crianças, até esse acabou. Glória a Deus. E por que isso tem acontecido, irmãos? Por que isso tem acontecido? Para nós fecharmos essa sequência de mensagens que nós temos trabalhado esse mês, que falam de chaves, as chaves da vitória, administrando as emoções. Solta a música aí, não me deixa só. Quando nós analisamos o porquê das coisas, por que Deus tem nos presenteado com tantas coisas bacanas, com momentos agradáveis, em todas as nossas reuniões, em todas. Deus já batizou com o Espírito Santo aqui, num momento que não era. Por que não controlaram ele naquela hora, Vitor? O Espírito Santo. Pastor? Ninguém controla. É por isso que eu conhecendo o pastor Zé Carlos, eu já instruí alguns, já dei uma dica aqui para ministros de louvor aqui, falando, se solta. Se solta. Que às vezes a gente vê que o irmão está aqui igual uma panela de pressão, mas ele está mais preocupado com a ética, e isso é bom, com a liturgia do culto, isso é bom. Só que cada um de nós pertence a um espírito ordeiro, e que faz as coisas da forma que ele quer, e da forma que ele faz fica melhor, fica perfeito. Não é que fica melhor, Antônio, fica perfeito. E às vezes é interessante que o perfeito de Deus não anda na lógica humana. O perfeito de Deus, os irmãos já me ouviram ministrando sobre isso aqui. Quantos casamentos que começaram totalmente errado e hoje são uma bênção? Que todos falaram que não ia dar certo, que não ia passar de um dia. E que começaram realmente errado. Mas Deus trabalha com o errado? Não, filhão. Não. Deus torna reto o que está errado. Deus alinha os caminhos. Deus traça novos percursos. Deus faz existir onde não existe. Deus faz novo o que está envelhecendo. Amém? E a Bíblia diz que ainda que esteja morto, com o cheiro das águas, ainda que esteja morto, mas com o cheiro das águas, viverá. Aleluia. Por isso que às vezes nós lemos na palavra de Deus que assim como a corça anseia pelas águas, você já meditou nisso?
quem aqui não tem muita intimidade com esse texto, sabe o que significa? A expressão, assim como a corça anseia pelas águas. A corça, essa expressão, ela está ligada com o convívio de alguém com a caça. E a corça, aquele cervo lindo, quando ele se via perseguido, Vitor, no seu momento de angústia, o que mais ela almejava, Rafael, era chegar nas águas, porque ali tinha socorro, porque ali o seu perseguidor não teria mais êxito, ali o seu perseguidor pararia. Então por isso o salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas, anseia a minha alma por ti. Aleluia. E aí Jó, sem saber pela instrumentação do Espírito Santo de Deus, está lá no livro dele que diz assim, que ainda que esteja morto a árvore que foi cortada e o seu tronco vier envelhecer, apodrecer, só que com o cheiro das águas. Com o cheiro das águas. E o salmista disse que o Espírito Santo trabalhando tudo isso para nos mostrar quão grande é o cuidado dele conosco. Ele diz assim, olha, não se preocupem, porque há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. E quem é a cidade de Deus? Quem é a cidade de Deus? Quem é a morada do Altíssimo? Onde ele mora? Onde ele mora? Onde ele está? Onde ele habita? Onde ele trabalha? Quem ele usa? Quem é esse lugar que às vezes é improvável? Que às vezes ninguém dá nada, mas ele chega com um gesto carinhoso, põe nos braços, limpa, trabalha, e daqui a pouco ele está usando. Daqui a pouco ele está usando. Daqui a pouco ele pega e faz novo. E aí outros improváveis são alcançados por ti. Outros que estão morrendo, árvores que estão jogadas, que os seus troncos estão apodrecendo. E agora essa água chega através de ti e faz brotar. E traz à existência o que estava morto. Famílias são restauradas. Lares são restaurados. Sonhos voltam a existir novamente. Porque Deus usa esta casa, que é você. Aleluia. E Deus usa esta casa que é você. Mas como isso vai acontecer? Nós estamos encerrando hoje uma sequência de mensagens. E cada um que subiu aqui, até eu, desde a primeira, Deus tem usado. Hoje nós estamos encerrando e eu quero falar de duas chaves poderosas. A primeira delas é a persistência. Aleluia. E para falar disso, eu escolhi um texto aqui que está relacionado com o primeiro louvor que nós louvamos. Josué. Leia aí na tua Bíblia, no seu iPhone, no seu smartphone, né? Josué capítulo 6.
verso 5. Nós não vamos ler todo o capítulo. Só o verso 5. Olha o que diz. Josué capítulo 6, verso 5. Vou ler ali. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do seu lugar onde estiver. A trombeta tocará curto, está escrito assim? Longo. Essa história, irmãos, alguns que falta fé, porque a Bíblia não se lê com ótica humana. Não. Porque com o nosso contato com a palavra de Deus, ele tem que ser com a ótica do céu. É por fé. É por fé. Senão a nossa teologia, ela se torna muito rasa acerca de Deus. É como alguém que já, o pastor como teólogo, professor de teologia, sabe disso. Existem tantas linhas de pensamentos. Alguns dizem que isso aqui não passa de uma fábula, de uma alegoria. Outros, assim como também a travessia do Mar Vermelho, nós cantamos aqui sobre isso hoje também, não passa de um local onde Israel passou e que só dava para molhar o pé, David. Aí eu falo, puxa, então Deus é tremendo mesmo, porque aí só dava para molhar o pé e ele matou todo o exército de Israel numa água que só molhava o pé. Todo o exército do Egito, os carros de Faraó, o exército mais forte daquela época. Então, há essas contradições, porque a Bíblia não é interpretada com ótica humana. Nós podemos até usar, sim, os mesmos métodos que nós usamos para interpretar qualquer livro. Aplicar a hermenêutica aqui é necessário. Mas isso aqui se atinge com outra visão, com outro olhar, com outros olhos. Aleluia. O que levou os muros de Jericó caírem? Primeira chave, persistência. A persistência é algo que nós não adquirimos de uma hora para outra. Ela está ligada à paciência, ela está ligada à perseverança, ela está ligada a crer, e daí segue uma lista. Porque é algo que tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Poderia Deus pegar, irmãos, porque naqueles dias ali, o povo de Israel estava diante de uma promessa. Eles tinham passado um período gigantesco, peregrinando no deserto, tentando se estabelecer aqui e ali. Imagine você o que é viver como nômade, sabendo que você é herdeiro de uma promessa gigantesca. E talvez eu estou ministrando hoje para alguém que tem vivido isso. Que você tem levantado acampamento dia após dia. Tem vivido em um lugar dia após dia. E quando eu falo vivido em um lugar, tem encarado situações adversas dia após dia, sendo que diante de ti tem uma grande promessa. Mas você tem que levantar todos os dias e ter que arrumar suas coisas e partir para uma nova
uma nova direção, sem saber às vezes para onde ir. Israel estava vivendo isso, e agora tem uma muralha, uma cidade fortificada. Algo tem que ser feito. Deus tinha lançado sobre aquele povo uma promessa gigantesca. E nós sabemos que a Bíblia nos afirma uma coisa que Deus deixa bem claro: operando eu, quem impedirá? E ele diz assim: a minha palavra não volta vazia, ela atinge, faz o que tem que fazer e volta para mim trazendo frutos. Assim diz Deus. Só que tem uma situação, tem uma muralha. E aí Deus de novo, só acontece com crente isso. Deus chama o povo e diz: olha, vocês vão fazer aí uma dancinha. Irmãos, Antônio, coisa chata é quando você já tentou coisas grandes, usou o teu conhecimento, usou as tuas estratégias, e aí depois vem alguém te dar uma dica, sabe? Aquela coisa que quase ninguém mais quer. Principalmente hoje. Quem hoje pensa em tomar chazinhos? Um dia desse eu estava lá no caixa ali do supermercado, e tinha uma mulher falando das dores dela no fígado e tal, e eu fui tentar dar uma dica, que ela tinha que tomar chá de couve. Ela disse assim: nada, eu vou logo para o omeprazol, que sana a dor, mas provoca uma infinidade de problemas. Enquanto ela só tem que rever algumas coisas. Você está entendendo o que o Espírito está falando? Enquanto às vezes só tem que rever alguns velhos hábitos que não foram deixados. Para se adquirir vitória, existem algumas coisas que tem que ser observada. Para se adquirir poder de persistência, poder de perseverança, sabe? É você estar num lugar que você nem quer ir para lá, e que é difícil ir para lá todo dia. Mas persista. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Persista. E isso é trabalhado. Assim como Deus poderia ter pego os muros de Jericó, sabe? Porque nós como cristãos queremos que ele faça isso. Queremos sim. Queremos que Deus relampeje. Queremos que Deus use o profeta e venha assim na frente dos nossos inimigos e fala assim: eis que eu sou contigo. Queremos sim. Somos humanos. Mas aí Deus não faz assim. Deus não faz assim, Ele cria uma jornada de etapas. Ele cria uma jornada de etapas. Ele cria uma jornada que é o que nós temos aprendido aqui. Sai de um ponto para outro. Porque cada vez que você sai de um estágio e passa para outro, você cresce. Você cresce. Porque um dia você vai se deparar com alguém que está precisando e que tem que aprender a seguir os mesmos cursos, as mesmas etapas para atingir vitória. Deus poderia ter aniquilado os muros de Jericó, ter derrubado tudo aquilo com um sopro, com um estalar de dedos. Mas não, Ele põe um exército de homens. E olha, pensa num exército, no exército de Israel fazendo uma dancinha, gente. Músico, Vitão, teimoso.
Tem músico aí. Eita, caramba. Não, eu sou o bambambam. Eu toco a minha trombeta melhor do que o outro. Meu baixo causa arrepio até na alma. Dum, 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 dum. E Deus pega eles em fileira, tudinho. Ah, não, eu sou o melhor espadachim que tem nesse exército aqui. Eu vou fazer uma dancinha? Ali tinha generais. Tinha a infantaria de Israel. Os caras enfileiram tudinho, um atrás do outro, e fazem o quê? Para se alcançar estas chaves, para se alcançar a vitória, para se alcançar poder, diante das circunstâncias, para se ver muralhas caindo, à tua direita, à tua esquerda. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existem etapas. Eles obedecem. Essa primeira chave, que é a persistência, ela não é fácil. Persistir numa coisa, principalmente quando poderia ser feito diferente. Engolir ego. Olhar para dentro de si e falar, não, eu sei que eu conheço muita coisa. Aqueles homens eram estrategistas de guerra, Milton. Eram generais, homens formados para batalhar, para lutar, e agora eles têm que sair atrás de um grupo de músicos cantando. Meu Deus, o que deve ter passado na mente deles na primeira volta, cara? Na primeira volta, os exércitos nos muros de Jericó, olhando e falando assim, piraram de vez, deu a louca. Agora pirou de vez. Persista. Acredite. Aquele que te chamou, aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar. Persista. Acredite. Vai uma volta, vai outra volta. Mas tinha uma ordem de Deus sobre a vida deles. Tinha uma ordem de Deus sobre a vida deles. Os processos que nós encaramos, amados, às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos, e na maioria das vezes nós não entendemos. Por que que Deus às vezes nos tira no último instante de uma situação? Por que que Ele não nos poupa desse momento de angústia? É porque outros momentos semelhantes a esse ainda virão. E serão mais intensos do que o que nós estamos vivendo hoje. Eu ouvi um homem aqui essa semana falando que às vezes amanhece o dia com 200 mil reais para ser pago. E quem sabe eu estou ministrando hoje para alguém que tem que pagar 200 reais amanhã. É diferente as angústias? Não, não é diferente. É diferente o que está por trás disso. As nossas lutas, os nossos momentos de aprendizagem, eles são necessários. Essa persistência que Jericó teve que exercer, ou seja, que Israel teve que exercer para ver os muros de Jericó caindo, não são diferentes do que Deus tem trazido na tua vida e na minha vida hoje.
não são diferentes. É quando nós estamos vendo o momento, as coisas, as circunstâncias caminhando para uma situação que quer nos levar a um momento de desespero, de angústia. Mas aí nós nos lembramos que aquele que mandou nós marcharmos, que aquele que mandou nós tocarmos, que aquele que mandou nós persistirmos, Ele é fiel para garantir que o momento da vitória vai chegar. Que o momento em que nós nos colocarmos na presença de Deus e obedecermos, e isso como homens, como frágeis que somos, falhos, mas persistirmos naquilo que Deus estabeleceu sobre nossas vidas. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós vamos obter, nós vamos alcançar. Pastor Francimar, mas não é fácil. Eu em momento nenhum falei que era. Só que isso é coisa que é possível, porque não precisa ser fácil, basta ser possível, e é possível. É possível nós melhorarmos. E nós estamos melhorando, dia após dia. É possível nós melhorarmos. Semana passada eu fiquei feliz, alguém falou assim: puxa, você ouviu um negócio daquele um dia desse, e eu vi que você ficou quieto. Eu falei: oh, aleluia, glória a Deus, eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Eu estou melhorando, eu estou passando alguns processos. E se essa melhora não acontecer, tem algo errado. Alguma coisa está errado. Alguma coisa não está saindo como o planejado. E quando há um planejado, existe um contrato entre duas pessoas, entre você e Deus. Quando você assumiu a responsabilidade diante de Deus e falar assim: eu vou seguir estas etapas, eu vou fazer o que tu está mandando, eu vou seguir o que tu está pedindo. Se você cumprir, eu tenho certeza, as muralhas começarão a cair. Se você persistir, as muralhas começarão a cair. Coisas que você não esperava que iriam acontecer, elas vão acontecer. O impossível vai ser possível. Agora tem isso, irmãos. Persista, não abra mão, não troque isso por nada. Não importa quem está mudando. Eu tenho certeza que igrejas como a ICEM estão sendo muito criticadas. Mas as pessoas se esquecem de uma coisa. É hipocrisia hoje, irmãos. Qualquer cristão, eu afirmo isso sem medo de errar. É hipocrisia, é apostasia de qualquer cristão que quiser centralizar a sua vida em cima da lei. Porque nós estamos no período da graça. Nós estamos nadando na graça. Você está aqui pela graça. Você está aqui pela graça. Nós estamos seguindo os passos de Cristo. Pedro levou um tempo para aprender isso, mas Paulo, quando chegou na presença de Deus, tomado pelo Espírito Santo, ele aprendeu isso muito cedo. Nós vivemos pela graça. E pela graça, nós alcançamos perdão. Pela graça, nós alcançamos perdoar. Pela graça, nós entendemos que o outro não é perfeito, que a outra não é perfeita.
E que todas as vezes que eu me achar bom em qualquer área, vai ter sempre um melhor que eu. E sempre que eu pensar que eu controlo uma área, outros estão olhando atrás de mim áreas que eu não controlo. Pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Então nós não estamos trilhando o caminho errado, nós não estamos ministrando um outro evangelho, nós não estamos criando novas coisas, nós estamos voltando às nossas origens. É que nós somos salvos pela graça. É que nós temos que aprender a olhar para o ser humano como Cristo olharia se ele estivesse nesse mundo hoje. Como que Cristo olharia? Por quê? A obediência à palavra de Deus faz nós atingirmos as nossas etapas na vida sem peso. Sem peso. Não é pesado, você vai ver. Quando você começar a ver a palavra de Deus dessa forma, não é pesado. É entender uma coisa. Eu nunca vou ser cobrado por Deus além do que eu posso dar. Nunca. Ah, mas parece muito. Ei, tu está aqui hoje, olha quanto tempo já passou para trás e tu está aqui hoje. Olha quantas muralhas tu já viu caindo, à tua direita, à tua esquerda, e tu está aqui hoje. Quantas experiências Deus já permitiu, e tu está aqui hoje. Porque houve persistência. Você insistiu, naquele dia que tu quis deixar, naquele dia que tudo conspirou para você abandonar a fé, você não deixou. Você arrancou de dentro de você uma força que nem você sabia que existia. Você persistiu e você está aqui hoje. E por isso hoje, Deus te entrega isso nas tuas mãos e te disse, tu é vitorioso. Tu é vitoriosa, eu sou contigo, eu me agrado dos teus esforços, eu sou contigo, eu derrubarei todas as muralhas que surgirão diante de ti, e farei novos todos os caminhos, e aplanarei para que você possa andar em paz. Persistência, foi isso que nos trouxe até aqui. Então por que nós vamos voltar? Persistência. Nós já vimos muralhas caindo. Nós já vimos coisas grandes acontecendo. Então esse probleminha que está diante de nós hoje, ele não existe, como foi falado aqui, porque nós medimos ele por Deus. Aleluia. Aleluia. Medimos ele por Deus. Quando o Vitor me ligou essa semana, me mandou uma mensagem, eu dei risada, Vitor, com o celular na mão. Eu falei, puxa. E até eu brinco, eu falo assim, estava bom demais. Mas é só mais uma. É só mais uma. Nós estamos trabalhando esse mês, estamos encerrando hoje, isso, e não pode isso ser esquecido. Não se consegue persistência sem que nós consigamos administrar as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas podem e devem ser administradas. Ah, mas como anjos, se alguém atingir, glória a Deus. A tendência é melhorar, não é, pastor? Mas tem que ser trabalhado. Quem aqui já viveu um momento em que você, repito isso, vocês já ouviram, você diz assim para você mesmo, ganhei mais uma de mim. Você já experimentou isso? Se não experimentou, faça isso a partir de hoje. Tente ganhar de você mesmo.
Não tente ganhar do outro, do A, B ou C. Não, ganhe de você mesmo. Sabe o que é ganhar de mim mesmo? É quando eu gostaria de descarregar, de falar tudo. Sabe, quando você diz assim, se hoje eu chegar lá e olhar para mim daquele jeito, eu vou soltar os cachorros. Mas aí você consegue analisar e falar assim, não vale a pena. Não vale a pena. Quem aqui já teve alguém insuportável, que você lidar com a pessoa todo dia e depois ele se torna seu melhor amigo? Eu já tive. A ponto de pessoas chegarem assim e falar, não sei como que você consegue. E eu mesmo olhava assim e falava, o cara é chato. Esse é um porre, esse é carne de porco com açúcar. Embora na Europa gostam, né? Já experimentou, pastor? Deve ser horrível. É uma expressão nordestina. É. Não sei se só tem no Maranhão. As carnes de porco com açúcar, ela já tem um sabor meio adocicado, né? E com açúcar. Mas era essa, e quando eu olhava para o cara, eu falei, esse é carne de porco com açúcar. Mas era, e é ainda, um grande amigo meu. Sabe, essa pessoa, é nisso que nós temos que ser treinados. É isso que nós temos que estar caminhando para esse posicionamento, porque senão, irmãos, o nosso cristianismo, ele é muito raso. A própria Bíblia diz assim, é fácil amar aqueles que vos desejam o bem. Aí não tem mérito nenhum nisso. Não há mérito em andar com quem pensa como você pensa, com quem fala como você fala. Mérito existe é quando você suporta. Como diz a Bíblia, suportai-vos uns aos outros. Porque o amor de Deus é aperfeiçoado aí, filhão. E agora nós vamos para a segunda chave. União. Foi isso que fez o muro de Jericó ir abaixo. Persistência. Segundo, eles se mantiveram unânimes. Pastora Ana, se um dos levitas tivesse saído fora, todos os outros desandam. É por isso que nós temos que ser observados. Nós vivemos em grupos, somos seres sociáveis. Deus nos fez assim. Deus quer que seja assim. Ele ama isso. Ele ama isso. Ele quer promover cada vez mais essa união, para que as muralhas, elas desapareçam, elas explodam diante de nós, os caminhos sejam aplanados, objetivos que nós venhamos colocar diante de Deus, eles vão acontecer de uma forma instantânea, eles vão ser alcançados de uma forma instantânea. Aquilo que nós estamos às vezes projetando para daqui 10 anos, vai acontecer em 1 ano. Isso é possível. Isso é possível. Deus toma qualquer pessoa aqui, de entre nós aqui, quando nós menos esperarmos. A Ana começa a ter surpresa lá. Clean. Eu estou falando de dízimo mesmo, de prosperidade. De portas se abrindo, se escancarando. Porque há unanimidade, o poder de Deus se aperfeiçoa aí. É quando o teu projeto virar o meu projeto. É quando o meu projeto virar o teu projeto. É quando nós deitarmos preocupados, puxa, a Ana está organizando isso, eu tenho que estar lá amanhã. O pastor Zé Carlos está promovendo isso, eu tenho que estar lá amanhã. Isso vai mover o coração de Deus de uma forma fantástica. E aí sabe o que ele começa a fazer? Ele vai alargando as fronteiras, as estacas,
porque Ele quer ver nós nos movimentamos mais, porque Ele quer que você dê realmente esse potencial que há dentro de você, Ele quer te usar. E sabe quem que ganha com isso? Quem está lá embaixo dos viadutos. Quem está hoje pensando de tirar a sua vida. Quem está pensando de deixar o seu casamento. Quem está aí à beira da morte, quem está nos leitos de hospitais sem perspectiva de vida nenhuma, porque essa união, ela promove um negócio tão gostoso, que a unção de Deus te toma, e daqui a pouco você tem coragem para repreender câncer. Você tem coragem para repreender a morte. Porque essa união, ela te dá crédito. Ela te dá crédito. Ah, pastor Francimar, mas como anjo, não. Essa união, eu volto atrás, é quando você suporta o outro. É quando você suporta o outro. Você se coloca no lugar do outro. Você se vê no outro. E aí você trabalha o que há em você, para depois você ir trabalhar no outro. É bíblico isso ou não? Jesus falou. Não faça isso. Não fazer o que, Jesus? Os discípulos, não julgueis. Porque com a medida com que tu julga, tu serás julgado. E outra, cuida primeiro de ti, arruma aí, pula, passa as etapas, trabalha aí, persiste, controla aí as tuas emoções, caminha um pouquinho e depois vai ali ajudar o Francimar. Ah, mas é muito grande aquele cisco que tem lá no olho dele. Opa, tu tá com uma trave aí, tá preocupado com o cisco dele, cara? União foi o que fez os muros de Jericó ir abaixo. Pum. Eles persistiram, se mantiveram unânimes, cantando e batendo os tambores, e quando eles gritaram, puff, o que era problema deixou de ser problema. O que era obstáculo deixou de ser obstáculo. Agora não tem mais, só tem conquista. E veio outros obstáculos, veio outras barreiras, mas aquela caiu. Amém? Aquela deixou de existir. Vamos orar? Glória a Deus. 2 chaves, não esqueça disso. E eu não vou mandar você estender as mãos aí e receber chave de vitória, não. É só praticar isso. Só praticar isso. Vamos orar, eu quero ungir cada um dos irmãos.